Então, após isso, quase que eu volto pro Brasil. Botei os 30 pacotes e tô indo pra minha primeira entrega. Olha, eu tô 9h30, 5 horas, eu mais. E aí, beleza? Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês, falar um pouco sobre trabalho aqui em Portugal e como é trabalhar numa fábrica aqui em Portugal. Bom, eu cheguei aqui em Portugal com a ideia de que eu deveria me readaptar. E eu vou até falar para vocês que foi fácil para mim essa readaptação, porque eu sabia que ia ser muito difícil encontrar uma vaga na minha área, né? Para quem não sabe, eu sou designer gráfico, web designer, produtor multimídia, enfim, tem vários nomes para o que eu faço. Bom, eu trabalhei 12 anos em casa, né, prestando serviço a algumas empresas e pequenos negócios, né, principalmente negócios que estavam iniciando. Então eu criava a identidade visual deles, fazia o material gráfico, enfim. Então foram 12 anos da minha vida trabalhando dessa forma. E isso me dava muita flexibilidade, enfim, qualidade de tempo, de vida, né? E aí, quando eu precisei vir para Portugal, eu quis vir para Portugal, teve um choque, né, na minha vida, porque pelos meus estudos, por todos os vídeos que eu estava assistindo, acompanhando, né, eu percebi que ia ser bem difícil conseguir uma vaga na minha área. E aí eu precisei vir com a mentalidade de que, poxa, eu vou começar do zero a minha vida, vou começar tudo de novo. Então eu tenho que estar preparado, né, para trabalhar em qualquer área, para trabalhar em qualquer lugar, em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de serviço. E eu vim com essa mentalidade, né? E uma das coisas que eu estudei muito foi a área de entregas. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos e eu acompanhei a ida a ida dele para lá, desde os primeiros passos até ele conseguir, né, o trabalho dele como entregador da Amazon. E eu gostei muito, né, desse ramo. Tem uma flexibilidade, né, tem um bom ganho. E eu comecei a estudar aqui em Portugal opções para começar a trabalhar justamente com as entregas. Mas quando eu cheguei em Portugal, eu cheguei a enviar alguns currículos para empresas na minha área, né? Eu não queria desistir da minha área assim logo de cara. Não que eu tenha desistido, claro, mas a gente precisa dar um tempo, né? E todas as vagas, se não todas, mas a maioria pediam fluência em inglês. A maioria pedia fluência em inglês. Outras pediam fluência em inglês, em francês, em alemão. Enfim, o cara tinha que ser um poliglota para fazer, para trabalhar na área de design. Então eu comecei a pensar de outra forma. E assim, o meu inglês é um inglês básico para o intermediário, né? E a maioria dessas vagas pede inglês fluente, o que complica um pouco, né? Porque eu não dei tanta atenção assim ao estudo do inglês antes de vir pra cá. E é nesse ponto que eu pequei, tá? Não
me especializei ou não procurei aprimorar o meu inglês. E aí só me restou uma alternativa, que era procurar emprego em serviços, né, de esforço físico, né, em fábricas, em indústrias. E aí eu comecei a enviar alguns currículos, também na parte de atendimento, vendas e, enfim, apareceram algumas opções para mim. Fui para 2 entrevistas, só que o tempo que eu ficava esperando lá para ser atendido, né, para começar a entrevista, eu ficava pensando, rapaz, será que eu vou conseguir me adaptar ao trabalho aqui? Eu não sei nem o que é o trabalho, já pensava dessa forma. E aí, quando chegava na hora da entrevista, eu era totalmente sincero. Eu falava que nunca tinha trabalhado em fábrica, em indústria, nem nada. E eu falava da minha experiência, que eu trabalhava em casa, sentado, eu e o computador. E aí eu tava procurando uma vaga na minha área, na área de comunicação. E toda empresa que se preze tem um escritório responsável pela comunicação, recursos humanos, enfim. E aí esse tipo de vaga eles não têm, normalmente, né, eles não têm. São mais pessoas de confiança deles. Então eu era sempre rejeitado, né? E eu não me sentia mal, por ser sincero, né? Eles perguntavam pra mim se depois de 6 meses eu ia querer sair, por exemplo. Porque teve muitos casos de brasileiros que conseguiam um trabalho e depois de 6 meses arranjavam algo melhor e saíam da empresa, deixavam a empresa na mão. Entre aspas também, né? Porque o imigrante, principalmente o brasileiro que vem para a Europa, ele está pensando em crescer, principalmente financeiramente. Então, esse tipo de pensamento o português não tem. O português mais velho, né? O português mais antigo não tem. Eles são muito acomodados com o salário mínimo, né? Então, se tiver alguma chance deles crescerem e terem que largar o que eles têm hoje, eles não largam, né? Eles têm um certo medo de mudar, de crescer, enfim. Pelo menos na minha visão, tá bom? Claro que esse vídeo aqui eu tô expondo a minha visão e a minha experiência. E aí, depois dessas entrevistas que eu fiz, apareceu, né? Reapareceu a oportunidade de eu trabalhar com entregas, que é o que eu queria, né, desde o início, vindo pra cá. E eu comecei a trabalhar com entregas. E eu vou deixar aqui pra vocês alguns vídeos, fotos da época que eu trabalhei, né? Se eu não me engano, eu trabalhei 2 semanas ou foi 3 semanas com entregas, porque tinha muitas desvantagens, né? E uma delas era você receber o seu primeiro salário com 2 meses de trabalho. E é isso mesmo que você ouviu. Eu tinha que trabalhar 2 meses para receber 1 mês. Porque, aparentemente, era política da Amazon, que era a responsável pelos trabalhos, né, de entrega, pelo serviço. E aí, isso pesou demais, Outro ponto que pesou foi a carga horária de trabalho. Não tinha uma carga horária certa, tipo 8 horas por dia, não tinha. Eu acordava 6h30 da manhã para poder montar o planejamento de entregas, né? Quando era umas 7 horas, eles mandavam todas as entregas de cada entregador e eu tinha que planejar com um aplicativo qual seria a ordem das entregas. E não era só isso, eu tinha que verificar em cada entrega o endereço, o CEP, se o CEP estava certo, se o telefone, o nome da pessoa, se estava tudo batendo.
Porque se não tivesse batendo, eu ia perder muito tempo na entrega na hora de fazer, né, o trabalho. E esse ponto me frustrou muito mais do que não receber no primeiro mês de trabalho. Porque, cara, eu saía de casa 9h30, eu demorava 40 minutos para chegar no galpão, era bem distante, e quando dava 10h30, chegava o caminhão lá com os pacotes, e aí a gente identificava lá qual era a carga que a gente ia, né, colocar no carro, e a gente demorava tipo umas 2 horas para poder verificar cada pacote e carregar no nosso carro, né? Eu cheguei a trabalhar com o meu carro, o que gerou um prejuízo para mim, porque o meu carro é um carrinho 1.0 de 1999. Então o motor não é feito para tanto esforço, para dirigir o dia todo, né? E muito menos para subir as serras que tem aqui em Portugal, principalmente aqui no norte. E aí eu tive muitos problemas com as entregas em alguns dias, claro, né? Graças a Deus teve dias que eu entreguei todos os pacotes, né? Uma média de 30 a 60 pacotes, 80, dependia do dia. E a gente ganhava por cada pacote, né? Por cada pacote entregue. E aí, qual era a pior coisa pra mim? Pior do que eu já falei já. Se eu não entregasse todos os pacotes, eu tinha que voltar lá no galpão para devolver cada pacote. Isso já era o quê? 9h30, 10 horas da noite. Então eu trabalhava de 6h30 da manhã até as 10 e chegava em casa 11 horas. Teve dia que eu cheguei em casa 11h30, porque ele demorava muito. 40 minutos, né, de distância. Era muito distante. Então esse ponto foi crucial para eu abrir mão desse tipo de trabalho. Eu cheguei aqui na fábrica e aí tem um tempinho ainda aqui, 10 minutinhos pra gente terminar essa conversa aqui. Bom, então eu abri mão desse emprego porque eu trabalhava o dia todo e só ia receber daqui a 2 meses. Então, pra mim, não valia a pena o desgaste, tanto emocional como físico. Eu não estava me alimentando direito, porque passava o dia fora, e se eu parasse meia hora para comer direito, eu atrasava as entregas e corria o risco de chegar no horário em que a pessoa não estava em casa, ou a loja, né, que tinha pedido o pedido não tinha... que tinha pedido o pedido, ó, que tinha pedido a encomenda, já estava fechada. Então foram 2 semanas muito difíceis para mim, muito complicado para mim. Então, após isso, quase que eu volto pro Brasil. Nessa época estava começando as campanhas eleitorais para prefeito, vereador, né? Aí no Brasil. E eu recebi uma ligação de um assessor, de um vereador em Fortaleza, para trabalhar para ele. Só que esse trabalho devia ser presencial. E aí eu fiquei animado, né? Fiquei animado. Ele falou uma média de R$1.500 para trabalhar pessoalmente para esse candidato, né? Para esse que já era vereador. E aí, o que foi que eu fiz? Eu falei para ele que eu ia pensar, e aí eu fiz uma contraproposta. Eu falei que eu queria R$3.500. E aí eu ia no outro dia, se ele aceitasse. E mais, eu falei que queria 3.500, o que não é muita coisa, né? Para você ficar disponível sempre, né? Para uma pessoa. Eu falei que eu queria os 3.500 e falei que eu queria também
a passagem de avião para voltar. Poxa, o que é 3.500 mais uma passagem de avião para um político brasileiro que ganha não sei quantos R$1.000, enfim, e com o fundo eleitoral também, se colocasse ali, né, o investimento em marketing, comunicação, pagaria aí o meu serviço. Então eu coloquei, né, esse ponto, essa contraproposta, orei a Deus, pedi confirmação, poxa, Senhor, se for para eu voltar, que ele aceite a proposta. Coloquei bem assim, né? E aí passou um tempo e ele não me respondeu mais, né? Então eu entendi, então não é para eu voltar agora, pelo menos não agora. E aí eu fiquei um tempo parado, né? Ainda tinha um dinheiro guardado para poder sobreviver. Foi aí que eu recebi uma ligação de uma empresa me chamando para fazer uma entrevista na minha área. Ponto importante, antes de vir para Portugal, eu estava migrando de área. Eu sou designer, né, designer gráfico, e estava migrando para UX design. Eu estava fazendo um curso nessa área e não tinha terminado ainda. E fui fazer a entrevista. E eu já estava colocando no meu currículo, né, que eu podia trabalhar nessa área já. Chegando no dia da entrevista, eles foram bem solícitos, foram bem educados. Enfim, foram dois homens. Era uma gráfica e eles estavam abrindo uma empresa de marketing. E aí foi aí que eles falaram que estavam precisando de um UX designer. E eles já tinham a parte de programação e precisavam de um UX designer. Só que eles precisavam de um UX que era sênior. E eu, como não tinha nenhuma experiência no UX design, eu tinha que trabalhar como júnior. Eu tinha que começar como júnior, para justamente pegar uma bagagem, né, de trabalho. Eu falei para eles, olha, eu fui sincero, olha, eu não tenho nenhuma experiência na área ainda. Vocês viram aí meu currículo, viram meu portfólio, perceberam que eu tenho noções de design, né? Trabalhei com grandes empresas, várias empresas, também prestei serviços de websites, né, web design. Então vocês sabem que eu tenho experiência na área, mas não no UX design. Vou ver se eu termino essa conversa antes de eu começar o trabalho aqui. Então, o que foi que eles falaram? Olha, Maurício, eu agradeço que você foi sincero conosco. Percebo que você realmente precisa terminar esse curso, ter pelo menos algum portfólio, criar algum portfólio. Eles falaram, olha, eu vou salvar aqui o teu contato, vou deixar aqui guardado o teu portfólio, né? O teu currículo, vou deixar tudo aqui guardado para entrar em contato com você quando a gente precisar de alguém como você. E aí terminou a entrevista. Depois disso, alguns dias depois, um vizinho que morava no final da rua onde eu morava foi até lá em casa para poder dizer que a fábrica que ele trabalhava estava precisando de gente para trabalhar. E assim, eu não pensei nem duas vezes. Por quê? Primeiro ponto, foi indicação. Quando é indicação, a gente precisa enxergar que é uma oportunidade, né, que se abriu, uma porta que se abriu. E a gente precisa aproveitar cada oportunidade. Então, eu não pensei nem duas vezes e aceitei. E quando for mais tarde eu conto pra vocês como é que foi essa experiência aqui de começar a trabalhar na fábrica. Saí agora do trabalho, ó, e o vidro tá congelado, cheio de gelo. Só dá pra enxergar por esse buraquinho e por esse aqui. E o vidro, o gelo não sai não. Haja água, já tá aqui um monte de água e não sai. Voltando agora do trabalho, agora são 10h30 e caiu muito a temperatura.
Acho que amanhã vai fazer 2 graus. E aí, pô, a sensação vai pra -1. Então vai fazer frio essa semana. Enfim, então eu recebi a oportunidade de trabalhar na fábrica que eu tô hoje. E foi um tanto desafiador pra mim fazer algo que eu nunca tinha feito antes, né? Que é essa parte do trabalho mais braçal, né? E eu me adaptei bem. Não é um trabalho difícil. É difícil assim, né? Pra aprender. Mas eu acho que eu me adaptei bem. Uma semana depois eu já estava cuidando de umas máquinas sozinho. E eu vou deixar para vocês aí algumas cenas, algumas imagens de como é lá, né, no meu trabalho. E o que é importante dizer aqui nesse vídeo é a questão dos contratos, os tipos de contratos que existem aqui em Portugal. Existem, se eu não me engano, 4 tipos de contrato. Tem um contrato de termo certo, de termo incerto, tem o contrato temporário e tem o contrato efetivo. O contrato de termo certo é quando tem um prazo de validade. No caso, o meu contrato foi o contrato de termo certo de 6 meses. E aí, quando acabaram os 6 meses, a gente foi pro contrato efetivo, né? Que o contrato efetivo aqui é como se fosse um concursado aí no Brasil. É muito difícil alguém que é efetivo ser demitido, porque acarreta muitas multas para a empresa, muitas multas para o dono da empresa. Então, agora em dezembro, completaram-se os 6 meses do meu primeiro contrato lá na fábrica e após 6 meses eu me tornei efetivo. Então eu tenho um contrato efetivo aqui. O que isso significa? Crédito na praça, digamos assim, né? Os bancos já me olham de outra forma, né? Eles me oferecem empréstimo, crédito de cartão de crédito, né? Se eu quiser fazer financiamento, assim, é muito mais fácil, né? Esse tipo de produto, esse tipo de serviço para mim agora. Então, por enquanto, eu resolvi ficar na fábrica até eu me organizar, né, financeiramente e de forma geral, né. E aí eu vou pensando, né, mais pro futuro, aí sim eu posso procurar algo na minha área. Enquanto isso eu vou fazendo outros cursos, né, me especializando, fazendo o inglês que eles tanto pedem, e aí fica mais fácil, fica melhor, né, pra mim. E se eu fosse dar dicas para quem pensa em vir para Portugal, trabalhar aqui, a primeira dica seria estude inglês. Estude inglês. Mesmo que na sua área não seja exigido inglês, você falar inglês é um diferencial muito grande. A segunda dica é prepare-se. Prepare-se psicologicamente e emocionalmente. É muito difícil sair do seu país, sair do lugar onde você nasceu, de onde você cresceu, né? É muito difícil sair de perto da sua família, dos seus amigos. Então, principalmente para quem vem para morar sozinho, né? Que nem eu. Então, você precisa estar bem, né, emocionalmente e bem psicologicamente. Isso não quer dizer que você não vai passar por dificuldades e problemas, né, emocionais, enfim, se sentir sozinho. Claro, isso todo mundo passa, né, uma vez na vida. E se você tiver um emocional
mais forte, um psicológico mais preparado, eu acredito que você vai passar por essas fases de forma tranquila. O terceiro ponto que eu quero deixar, e o último, para a gente encerrar esse vídeo, é agarre cada oportunidade. Cada porta que abrir para você, aproveite, né, com todas as suas forças, porque oportunidade perdida não volta atrás, né, não reaparece. Então, no meu caso, eu agarrei a porta, agarrei a oportunidade de vir para Portugal, agarrei a oportunidade de trabalhar em áreas que eu nunca trabalhei, nunca me imaginei trabalhando. Então, agarre oportunidades. Essa é a última dica que eu dou para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e curtir também. Deixa também nos comentários aí se faltou alguma coisa, alguma dica, ou se você ficou com dúvida em alguma coisa que eu falei. Bota nos comentários que eu terei o prazer de responder você. Até mais!